sempre deram à Polícia Militar, a mim, aos comandantes de batalhão por aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço aí aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Beleza, Prado. Primeiro também quero te agradecer aí por estar participando aqui do DS Entrevista. É a segunda vez, eu acho, que você participa, se não for a terceira, né? Mas Terceira, que eu me essa seria lembre, a essa é terceira. a terceira vez, isso. E então te agradecer pela participação aqui. E então, para começar, eu queria para que você comentasse um pouco como que foi o seu período à frente do CPA-M12, né, o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12. Você ficou quanto tempo e também quais foram aí os destaques que você se lembra desse período? Eu fui promovido a coronel no dia 28 de abril de 2018 e fui destacado para comandar toda a região aí do Alto Tietê. Na verdade, como todos sabem, né, o Alto Tietê ele é composto por 11 municípios que fazem parte do consórcio do Alto Tietê. Mas o CPA-M12, ele abrange especificamente 8 municípios desses 11. Então, Arujá, Santa Isabel e Guarulhos fazem parte aí do Condemate, mas não fazem parte do M12, eles pertencem ao M7, com sede lá em Guarulhos. Então, com a minha promoção no dia 28 de abril, fui destacado aí para comandar o M12, como eu disse, e permaneci até o dia 6 de maio último, ou seja, 2 anos e 9 dias. Até cumprindo a minha promessa, porque quando eu aí cheguei, uma das maiores reclamações da imprensa era que, efetivamente, os coronéis ficavam muito tempo aí comandando o M12, né? E uma situação negativa aí da região é que nós não tínhamos nenhum coronel daí. Todos os coronéis eram de fora. Então, o coronel acabava ficando pouco tempo, né? E depois ele acabava alçando outras funções dentro da própria Polícia Militar e acabava ficando aí os dois que ficaram mais foi o Mauro Lopes e o Antônio Carlos Imperatriz, que ficaram aí os dois 1 ano e 9 meses. E a minha meta era bater o recorde desses dois. A minha promessa inicial era ficar 2 anos, e consegui ficar 2 anos, né? Até uns dias a mais, 2 anos e 9 dias. Felizmente, fui muito bem recebido, gostei demais de trabalhar aí na região. Como todos sabem, eu sou de Araraquara, sou do interior do estado, então eu viajava todos os finais de semana para cá, e me senti aí, mesmo sendo grande São Paulo, como um grande interior. Tem características muito semelhantes ao interior do estado, mesmo com toda essa proximidade com a capital. E assim, me senti em casa, realmente jogaram sapo na lagoa, porque muitas coisas que a gente implantou aqui na região de Araraquara, eu consegui levar e implantar aí na nossa região. Uma das coisas que a gente tinha como meta, porque quando eu cheguei aí e visitei as nossas unidades, eu percebi que as unidades estavam um pouco abandonadas em termos de infraestrutura, né? Muitos prédios velhos, necessitando de algumas reformas, alojamentos ruins, salas onde o pessoal nosso trabalhava, em situação bem precária. Então, uma das minhas metas aí, até, como eu disse, levando alguns exemplos que nós tivemos aqui no interior do estado, seria efetivamente dar um banho de loja na nossa infraestrutura predial. Então, aí nós começamos vários processos aí em busca de recursos públicos junto à Diretoria de Finanças da Polícia Militar e conseguimos aí fazer reformas na própria sede do CPA, várias melhorias foram implantadas aí em alojamentos, salas de aula, salas onde o nosso pessoal trabalha, instalação de câmeras, uma nova portaria ali que realmente era muito precária. O nosso policial tinha uma situação até subhumana, ele ficava dentro de uma guarita de fibra no calor ou no frio, uma situação totalmente ridícula, né, para um policial militar, para qualquer ser humano, né, uma situação muito ruim. Uma das metas nossas foi construir uma guarita, conseguimos fazer uma guarita muito moderna, com um computador, com ar-condicionado, com vidro blindado para proteger o nosso homem que trabalha ali, dando proteção à nossa sede do CPA. E além disso, né, conseguimos reformar praticamente quase todas as companhias, salvo algumas que, em algumas cidades que a gente não conseguiu, até por ser prédio que é alugado muitas vezes pelo município, fica até difícil da gente conseguir fazer alguma melhoria, mas em grande parte das companhias aí, nós conseguimos realmente melhorar essa situação de alojamento. A sede do 17º Batalhão aí em Mogi ainda continua com algumas reformas,
Inclusive, há um pedido nosso para o prefeito para que esse prédio seja doado para o Estado, para que se efetive. Ele é cedido hoje pela prefeitura para funcionar o 17º, então há um pedido nosso para que o prefeito doe esse espaço para a Polícia Militar. Também tem uma reforma em andamento lá no 17º. A primeira e a segunda companhias do 17 aí também, com sede em Mogi, também passaram por reformas. Indo lá para o 32, em Suzano, né, o batalhão de Suzano, a meu ver, hoje é o mais precário. É um prédio também antigo, que requer várias melhorias. Entretanto, o custo para se fazer a manutenção desse batalhão é muito alto. Então, qual que é o primeiro passo? É contratar um projeto executivo para que se verifique o que há de necessidade de ser feito. E aí nós havíamos conseguido esse recurso, graças a um empenho também do nosso diretor de finanças, o Coronel Regis, e do capitão Gustavo, que é o meu capitão aí, que na época cuidava dessa parte de finanças, continua cuidando aí. E nós conseguimos esse recurso para Suzano, para que se faça inicialmente esse projeto executivo, para que talvez o ano que vem se execute a obra. Foi reformada ali também a base São Francisco em Ferraz. A quarta companhia passou por uma pequena melhoria, a primeira companhia também com sede em Suzano passou por uma melhoria um pouco maior, até com a ajuda da própria prefeitura, que eu aproveito aqui para agradecer também o prefeito Achiúcha aí de Suzano, que sempre foi um parceiro, sempre ajudou bastante a Polícia Militar, continua ajudando e vai continuar ajudando com certeza. Indo lá para o 35 em Itaquá, lá as duas companhias com sede em Itaquá foram reformadas, as 3 bases, postos policiais e bases que existem lá também foram reformadas, e o batalhão, né, está sendo construído um batalhão novo, que fica até próximo da primeira companhia, um batalhão que tem uma obra por volta de 5,5 milhões, mais ou menos, então vai ter uma estrutura nova, num terreno que é do Estado, um prédio próprio. Hoje o 35º Batalhão ocupa um espaço também cedido pela Prefeitura, que a gente aproveita para agradecer também o apoio da cidade aí de Itaquá, no que se refere à Polícia Militar. Mas acredito que até final do ano, né, essa questão do Covid tem atrapalhado um pouco, sem dúvida, mas acredito que no final do ano ou começo do ano que vem, mais tardar, essa obra nova lá no 35º Batalhão estará já sendo inaugurada, o que trará, consequentemente, melhorias ao nosso policial militar e às pessoas, à população que procura um atendimento da Polícia Militar, obviamente num lugar com uma estrutura mais moderna e muito melhor para atender o cidadão também. Em relação à infraestrutura, é isso aí, mas nós conseguimos algumas melhorias. Pois não, Fernando? Não, pode falar. Não, é que eu ia falar que você conseguiu... Nessa questão da melhoria de alguns índices criminais da nossa região. Esses 2 anos que eu fiquei aí, e voltando para o início, né, batendo o recorde dos 2 anteriores, agora acho que vai ser até difícil alguém bater o recorde, porque coronel não fica muito tempo em CPA, assim, né? Normalmente com um ano e pouco, ele acaba sendo transferido para uma outra função dentro da Polícia Militar, mas eu consegui ficar aí 2 anos e 9 dias, talvez seja difícil o outro bater esse recorde. E aí a gente conseguiu também, graças aí ao apoio de todos, né, aproveito aqui para agradecer, do soldado mais novo que nós temos na região, ao tenente-coronel mais antigo que trabalharam aí sob o meu comando, agradecer o empenho, a responsabilidade, o compromisso de todos, sem exceção. Realmente a região aí ela é muito, muito boa, uma coisa positiva que eu percebi, que é o que acontece aqui no interiorzão, é que o efetivo que trabalha é da região. E quando o efetivo é da região, o compromisso é diferenciado. Diferentemente de você ter uma área onde a maioria dos policiais acabam não sendo daquela região, ele não vê a hora de ir embora para mais próximo de casa. Então a rotatividade é muito grande. Isso é ruim, porque o policial não conhece a comunidade não conhece o policial, os consegues acabam tendo uma atuação até diminuta em razão dessa rotatividade intensa. E aí na região não acontece isso, o que é muito positivo. Então agradeço imensamente aí o apoio que todos me deram, né, como eu disse, do soldado mais novo, ao tenente-coronel mais antigo da região, que me abraçaram, que me permitiram ter um comando muito próspero aí no M12, né, resolvi me aposentar até um pouco antes do que eu poderia ficar aí 5 anos no posto de coronel, mas confesso que estava até um pouco cansado de viajar, né, eu já estava viajando longe de casa há quase 4 anos, fui promovido a tenente-coronel
em agosto de 2016 e não havia vaga na região de Ribeirão Preto, onde eu resido. E aí fui destacado para trabalhar inicialmente em São Paulo. E realmente estava um pouco cansado dessa vida de viajar, dormir em quartel, café, almoço e janta em quartel. Realmente nós militares temos resiliência para isso. Mas acaba dificultando. Eu tenho um caçulinha de 6 anos, tenho uma netinha de 5, do meu filho mais velho. Então, você ficar longe da família também acaba atrapalhando um pouco. Esse cansaço da viagem fizeram com que eu também antecipasse um pouco a minha saída. Na verdade, a minha previsão de sair seria mais ou menos em julho, porque como eu havia comentado com vocês, desse projeto político aqui de Araraquara, de eventualmente, eu tinha me lançado inicialmente como pré-candidato a prefeito aqui, depois, por algumas razões, acabei desistindo do executivo, mas continuo sendo aqui como pré-candidato, me filiei ao Podemos no dia 7 de maio mesmo, mesmo dia em que eu passei para a reserva, me aposentei, me filiei ao Podemos e estou à disposição do partido aqui para, eventualmente, nas convenções, se tudo der certo, concorrer a uma vaga para o Legislativo. A minha ideia é começar mesmo pelo primeiro degrau da política, que é o cargo de vereador. E aí sim, conhecendo em mais detalhes da cidade, conhecendo mais as demandas de perto, quem sabe aí no futuro, 24, 28, se Deus nos permitir, com saúde até lá, de repente até concorrer a uma vaga no Executivo. Mas hoje, o meu projeto inicial, efetivamente, é ir para o Legislativo mesmo como vereador. Então, só para concluir, né? Então juntaram-se vários fatores que fizeram com que a minha aposentadoria, que estava prevista ali para julho, até para eu começar esse projeto político, fosse antecipada para maio agora. Enfim, então, mas confesso que estou muito feliz de estar em casa também, viu? De retornar para casa. Não é fácil essa vida de viajante, vir para casa só no final de semana, mas estou muito feliz aqui ao lado da família e continuando a nossa saga aí do que a gente conseguiu construir aí na região do Alto Tietê, nós conseguimos alguns recordes em relação aos índices criminais também. Para você ter uma ideia, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, o menor índice de homicídio alcançado aí na história foi em 2018, com 4,25 homicídios a cada grupo de 100 mil pessoas, que é uma taxa que a Secretaria de Segurança ela acompanha em todo o estado. Então, Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade que tem problemas de ordem social, uma cidade que faz divisa com a Zona Leste de São Paulo, muitas comunidades, né? Muitas pessoas aí de bem, mas também o crime acaba aproveitando essas situações aí de problema de infraestrutura para também agir. E aí, o resultado de um trabalho incessante aí dos policiais militares tiveram esse êxito, né? Para você ter uma ideia, os 2 menores índices dos últimos 20 anos em relação ao homicídio, como eu falei. 2018 com 4,25 a cada grupo de 100 mil e 2019 com 7,86 a cada grupo de 100 mil. É o menor, os 2 menores índices dos últimos 20 anos, como eu falei, que foi quando a Secretaria de Segurança começou a divulgar os índices pela internet, acompanhar e divulgar, publicar no Diário Oficial e divulgar na internet. Então, desde 1999 que a Secretaria divulga isso. Para você ter uma ideia, o maior índice aí, de 2000, foi quase 61 mortes a cada grupo de 100 mil. Para reduzir para 4,25 e 7,86 é um ganho significativo. Ganha quem? Ganha a população. São menos pessoas mortas, né? São crimes violentos, crimes bárbaros que chocam a sociedade. Então, é um mérito de todos que trabalham, especialmente aí na ponta da linha, de conseguir essa redução. Ferraz de Vasconcelos teve outros índices também, que são recordes aí dos últimos 5 anos, 6 anos, 10 anos. Eu não vou nem me delongar aqui, né? Os índices estão à disposição aí no site da Secretaria de Segurança. É só pesquisar para comprovar que a gente não está falando nenhuma mentira aqui. Também teve um resultado muito significativo a cidade de Itaquá. Lá em Itaquaquecetuba, onde também tem características muito similares a Ferraz de Vasconcelos, nós tivemos também uma redução, um número recorde, né? Eu estou até abrindo aqui, peço só um minutinho para conseguir abrir a região de Itaquá aqui. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Depois, se você puder comentar um pouco sobre também a renovação da frota de veículos que você conseguiu aqui. E depois a gente focar um pouquinho na questão do BAEP também. Perfeito. Eu tinha marcado alguma coisa aqui para a gente não esquecer. Não tinha marcado do BAEP, bem lembrado, mas a gente fala assim.
Ó, seguindo essa linha de raciocínio da menor taxa de homicídio a cada grupo de 100 mil habitantes, para você ter uma ideia, o índice de 2009 em Itaquá, perdão, 5,2. É o menor índice dos últimos 20 anos. O maior índice lá em Mogi, em Itaquá, também no ano de 2000, quase 76 pessoas a cada grupo de 100 mil morreram. E nós fechamos 2019 com 5,2. Para que o nosso internauta tenha uma ideia, a ONU considera como sendo uma taxa aceitável de mortes abaixo de 10 para baixo. Até 10 por grupo de 100 mil pessoas é considerada pela ONU como sendo uma taxa aceitável de mortes. E nós conseguimos, nas 8 cidades da nossa região, todas têm essa taxa abaixo de 10. Com esse destaque, como eu falei, para Ferraz, com 4,25, para Itaquá, o ano passado, com 5,20, e Mogi também, nos últimos 2 anos, em que eu estive aí, a taxa também foi muito significativa. Nós tivemos 5,85 em 2018 e 4,86 em 2019. O maior índice que nós tivemos lá em Mogi foi em 2004, com quase 24 mortes, ou seja, redução significativa. Então, isso me deixa muito feliz, porque hoje o crime que mais amedronta a população, os 2 crimes que mais chocam mais, né? Que mais chocam, é a morte de alguém, seja ela num latrocínio, num homicídio, num estupro seguido de morte, mas quando morre uma pessoa. Então, quando você consegue salvar uma vida reduzindo o número de mortes, isso é um ganho significativo para as famílias enlutadas, né, que perdem um parente próximo, para a sociedade como um todo e para a própria polícia, que tem um trabalho eficaz, um trabalho com excelência na qualidade de prestação de serviço com esses índices significativos. É óbvio que a Polícia Militar sozinha não consegue fazer nada. Nós temos parcerias muito próximas, né, com a Polícia Civil. Aproveito para mandar um abraço para o Dr. Jair Ortiz, que foi um parceiraço nosso aí, entendendo muitas melhorias que nós rascunhamos juntos para que fossem implantadas na região. Então, realmente ele ajudou bastante, a Polícia Técnico-Científica, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim. Realmente foram parceiros e essa união de esforços trouxeram esses resultados aí em prol de toda a comunidade. Vamos falar um pouquinho do BAEP, então, como você mencionou. Existe no plano de comando da corporação a intenção de se fazer um BAEP aí, na região do Alto Tietê. Ele está previsto para ser um dos últimos, ou seja, no 4º ano do governo do Estado de São Paulo. Existem outras regiões que são mais complicadas, mais complexas, e, obviamente, que essas regiões têm prioridade para se instalar um BAEP, que é uma tropa especializada, similar ao que a Rota faz, ao que as Forças Táticas fazem também, como trabalho mais especializado, um homem mais bem treinado, um equipamento diferenciado, uma viatura diferenciada. Eu sempre falava isso, eu trabalhei na Rota por um ano, eu sempre falava isso, né? A Rota, a Força Tática, a BAEP, não é melhor nem pior do que ninguém, ela é apenas diferente pelo treinamento que tem, diferente pela viatura que usa, pelo equipamento que usa, pela forma de trabalhar que ela se utiliza. Qualquer profissional que você passar por um treinamento especializado como esse, ele vai ficar também um homem mais especializado para exercer aquela atividade, aquela função. Então, a situação do BAEP, como eu disse, seria um dos últimos a ser implantados, mas o prefeito Marcos Mello, aproveito para mandar um abraço para ele também, para a Karen, primeira-dama e toda a assessoria lá de Mogi, ele tinha essa intenção de antecipar essa instalação do BAEP na nossa região. E nós começamos um processo para que isso acontecesse na prática. Nós acertamos com a prefeitura, eles fizeram o projeto básico, uma planta arquitetônica de como que seria esse BAEP. Isso passou pelo crivo do órgão técnico da Polícia Militar, que avalia toda essa questão de infraestrutura dentro da PM. E aí houve um avanço nisso, o processo teve alguns senões, aí voltou para a prefeitura, que corrigiu, voltou para o órgão técnico, que já aprovou, está na prefeitura aguardando os novos passos a serem seguidos. Já existe a área, que é onde está sendo construído um centro de treinamento da Guarda Municipal, ao lado, né, um terreno de 10 mil metros, 5 mil metros ficou para a Guarda,
está praticamente pronta a obra lá, pelo que o Coronel Salles, secretário aí, aproveito para mandar um abraço para ele também, lá de Mogi. A obra está bem adiantada lá do Centro de Treinamento da Guarda, e ao lado, nos outros 5.000 metros, é a área destinada para a construção desse BAEP. Agora falta a Prefeitura, juntamente com o Estado, né, isso foi passado para o Coronel Raposo, que é o novo comandante aí do CPA, e as pessoas que estavam cuidando disso, lá em Mogi das Cruzes, especificamente, para darem os próximos passos, ou seja, há necessidade de se firmar um convênio com o Estado, para que o BAEP, efetivamente, por meio desse convênio, com uma contrapartida da Prefeitura e também do Estado, se construa o batalhão aí o quanto antes. Não para o último ano do governo do Estado, e sim, preferencialmente, iniciar as obras esse ano. Essa questão da Covid atrapalhou tudo, na verdade, né? Essa questão de recurso público, ou seja, talvez até isso venha atrapalhar a construção do BAEP esse ano, mas quem sabe o ano que vem se iniciam as obras para que, efetivamente, aí em 2022, o batalhão seja inaugurado, que vai ser um ganho para a grande região. É uma tropa especializada justamente para poder acompanhar mais de perto aí a criminalidade e de maneira mais enfática combater o crime e proteger as pessoas de bem aí. Em relação à renovação de frota, quando eu cheguei aí também foi uma outra situação que eu estranhei, especialmente Itaquá, Ferraz, tinha uma tropa um pouco sucateada, uma frota... A renovação foi de 100% ou não? Não foi de 100%, porque nós temos uma frota aí de aproximadamente 270 viaturas, mais ou menos, entre motos, base móvel, força tática, viatura de rádio patrulha, enfim, todas as modalidades de policiamento, nós temos aí cerca de 260 viaturas. E nós conseguimos renovar 50% disso, cerca de pouco mais de 130 viaturas haviam chegado aí durante o meu comando. E isso consequentemente, deu uma ferramenta de trabalho diária para o nosso policial militar bem melhor, né? Como eu disse, havia viaturas aí um pouco sucateadas, com mais de 5, 6, 7 anos de uso, que o custo para você manter essa viatura operando é muito alto. Enfim, então, conseguimos essa renovação de frota, graças ao apoio da nossa diretoria de logística também, do nosso subcomandante. Eu sempre estava em contato com eles, para justamente que focassem um pouco mais essa nossa região, para que ela não ficasse tão esquecida, e conseguimos efetivamente fazer essa renovação aí de um pouco mais de 50% da frota. Aproveitando, falando do BAEP, a Amélia Pereira, aproveito para mandar um abraço para a Amélia, está perguntando se será disponibilizado para todo o Alto Tietê. Sem dúvida. Os 8 municípios que compõem o CPA-M12, o BAEP atenderá a todos, apesar da sede deles ser em Mogi, porque as sedes de BAEP têm sido na mesma cidade onde está a sede do Grande Comando, do CPA ou do CPI, no caso do interior, Comando de Policiamento do Interior. Então, ele fica sediado em Mogi, mas o planejamento operacional do BAEP é para atender toda a região do Alto Tietê, sim. Tá bom? Só para esclarecer, quantos soldados terão, então, no BAEP para atender as 8 cidades, mais ou menos? É uma faixa de 280 a 300 profissionais. Talvez aí tenha um pouquinho menos, né? Vamos pôr de 260 a 290, porque o Canil, que inclusive, ele hoje integra o 32º, ele passa a ser um braço do BAEP. Então, o Canil, ele fica vinculado ao BAEP. Esse projeto, inclusive, que eu comentei, né, que já está pronto, ele até vai servir de projeto padrão na PM como um todo para futuras construções de novos BAEPs. Porque é um projeto... Imagine a rota lá, o Quartel da Luz. Aquele quadrado que nós temos, né, com aquele pátio. É uma mini rota esse projeto do BAEP que foi feito. Realmente ficou um projeto muito bacana. É uma miniatura lá do Quartel da Luz, lá da rota. E estão previstas as baias para que os cães fiquem também à disposição do BAEP para atender também toda a nossa região. Perfeito. Voltando a falar da renovação lá da frota, então você conseguiu fazer quando você chegou? Sim, consegui, né, como eu disse, com apoio, né, do nosso diretor de logística, do nosso subcomandante, do nosso subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar, conseguimos sim renovar aí um pouco mais de 50% da frota. Acredito que aí agora o próximo comandante também tem o novo desafio de renovar também outras viaturas que ainda se encontram em situação um pouco precária. Além disso, né, nós conseguimos também implantar
algumas inovações aí na região, né? Você que estava sempre acompanhando aí os nossos eventos lá no CPA, em relação aos drones, né? Nós conseguimos aí um recurso do Poder Judiciário, aí na cidade de Mogi das Cruzes, conseguimos adquirir 2 drones com esse recurso, e conseguimos também, junto à Receita Federal, aproveito para mandar um abraço lá para o doutor Rogério Hino, a sede da Receita Federal que cuida aí da região do Alto Tietê fica lá em São José dos Campos. Então, em algumas visitas que eu fiz lá para o doutor Rogério, ele nos atendeu prontamente e atendeu também os pedidos que nós fizemos, né, de alguns materiais, dentre eles 3 drones. Então, aliás, 2 drones que vieram da Receita Federal, 2 que foram adquiridos por meio desse recurso que nos foi passado, através de um projeto que nós apresentamos para o doutor Tiago Teraoka, aí, do Juizado Especial Criminal de Mogi das Cruzes. Um abraço aí para o doutor Tiago também. E também um que veio do próprio Estado, né? O governo comprou também, no projeto Dronepol, um drone para cada grande comando do Estado todo, para o grupamento aéreo e outros mais, né? Choque, enfim. E também recebemos um. Então, hoje nós temos 5 drones, nós temos um em cada batalhão, e temos 2 no nosso setor de inteligência, aí no CPA, que pode ser empregado na área toda. Seja para manifestação, seja para levantamento criminal, seja para solenidade, seja para acompanhamento de uma reintegração de posse, uma greve, enfim, é um equipamento muito moderno que veio para a polícia aí para nos ajudar bastante. A gente estava falando sobre parceria com a Polícia Civil, né? E voltando um pouquinho aí, como eu havia dito, né, com o doutor Ortiz nós fizemos uma parceria muito grande e implantamos algumas alterações aí no atendimento da população, e quem ganhou com isso foi efetivamente a sociedade. Várias ocorrências, aliás, uma gama muito grande de ocorrências que eram conduzidas para a delegacia de polícia para um mero registro, ou seja, havia o registro da Polícia Militar lá na ponta da linha, do capô da viatura, na porta da casa do cidadão, lá, como a gente costuma dizer, e depois esse mesmo fato tinha que ser conduzido para a delegacia apenas para um segundo registro, para que a Polícia Civil pudesse eventualmente investigar e identificar o autor daquele crime que era sem autoria conhecida. Óbvio, todos os flagrantes a gente tinha que conduzir para a delegacia, mas esses casos que não era flagrante, mesmo assim a viatura nossa perdia tempo e ia para o DP levar essa ocorrência para que o segundo boletim de ocorrência fosse registrado. O que é uma burocracia, a meu ver, né? Há necessidade no Estado aí o quanto antes de se ter um boletim de ocorrência único, que uma polícia pode complementar o boletim da outra, né? E não como a gente tem aí um sistema arcaico de 2 polícias com 2 boletins de ocorrência, enfim, precisa modernizar isso, né? Defendo isso, sempre defendi e continuo defendendo essa modernização do sistema de polícia no nosso país. E aí nós conseguimos implantar essa mudança, ou seja, a viatura não vai mais para a delegacia, simplesmente transportar a informação para o delegado registrar. E nós inovamos, né? Porque existe uma norma dentro das 2 corporações que diz que a polícia não precisa ir até a delegacia, mas ia quando eu cheguei aí, por isso que a gente mudou isso. Em várias regiões do estado ainda continua indo, infelizmente, precisa mudar isso. É uma coisa que eu sempre defendi, precisa mudar isso. A resolução do secretário existe, é só colocar em prática. E aí, o que nós inovamos aí? Nós deixamos de apresentar essas ocorrências na delegacia, e o boletim de ocorrência, que, como diz a norma, tem que ir para o delegado no primeiro dia útil subsequente ao fato, nós mandamos na hora, no mesmo dia. Na hora que o policial termina de fazer ocorrência lá na ponta da linha, a companhia já está sabendo disso, e aí ela já envia via e-mail para o plantão ou para a delegacia local, responsável por aquela área, para que ela possa efetivamente dar a sequência. Ou seja, a gente economiza combustível, tempo, a gente economiza papel, a gente economiza várias outras coisas. Especialmente, o que melhora? Você aumenta a sua capacidade ostensiva, ou seja, a população tem mais viatura, mais tempo de viatura na rua. Ela não fica pendurada, vamos colocar assim, numa delegacia de polícia, só para registrar uma ocorrência que já foi registrada pela PM na ponta da linha. Então, isso melhorou muito. O doutor Ortiz realmente foi um parceiro grande, continua sendo, entendeu que quem ganha com isso não é a PM, não é a Polícia Civil, nós não estamos aqui brigando entre instituições. A gente sempre discutia pensando no seguinte: o que pode melhorar o atendimento para o cidadão na ponta da linha? E essa foi uma das medidas que ele aplicou.
Dentre outras, né, para você ter uma ideia, uma coisa que é encher o saco, para falar o português claro nosso, né? Eu estou na reserva, agora eu posso falar o que eu quiser, né? Mas encher o saco é a nossa viatura de uma delegacia e ficar 2, 3, 4, 5, 10, 12 horas esperando a boa vontade do delegado de polícia, que é minoria, viu? A grande maioria aí trabalha muito bem, manda um abraço aí para todos os delegados, escrivães, investigadores, a grande maioria trabalha bem, mas sempre tem um pouco mais mão cansada, que a ocorrência chegava 2 horas da manhã e o colega não queria registrar a ocorrência. Ele passava para o próximo delegado que assumia às 8 da manhã. Ou seja, a viatura nossa ficava das 2 da manhã até às 8 esperando o novo delegado. Aí o novo delegado, até se inteirar dos fatos para registrar a ocorrência de flagrante, a viatura nossa ia sair 2 horas da tarde. A equipe da Polícia Civil, que tinha que sair às 8 da manhã, foi para casa descansar, tomar café. Mas o meu policial, que já estava 12 horas de serviço na rua, né, ainda passou da hora. Então, isso era uma aberração. Isso é uma aberração para a sociedade. É mau uso do dinheiro público, isso. Olhe lá se não caracterizar a improbidade administrativa, a meu ver, né? Mas tem o MP aí para verificar isso. E o que nós mudamos aí? Por isso que eu agradeço muito ao doutor Ortiz, porque ele, com a coragem dele, com a minha também, nós juntamos dois profissionais corajosos que conseguiram mudar muita coisa para melhor aí para a sociedade. A ocorrência que chegasse 2, 3 horas da manhã, o delegado que recebeu tinha que terminar a sua ocorrência. Então, isso é um feito muito bom, porque o policial ia embora no horário, né, o delegado ia embora no horário com o serviço concluído, ou seja, todo mundo ganhou com isso. Então, a minha verdadeira continência a tudo que o doutor Ortiz fez aí pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, e quem ganha com isso, só para finalizar esse assunto, é a sociedade, como eu falei. Aproveito também para agradecer a parceria da Polícia Técnico-Científica, na pessoa do doutor Avilés, quando eu cheguei aí, era o primeiro responsável, chefe aí da Polícia Técnico-Científica, depois o doutor Hamilton assumiu, junto com a Mônica, e também parceiros nossos aí, fazendo um excelente trabalho, diminuindo o tempo que a nossa viatura fica preservando o local, atendendo com mais agilidade o local de crime, para periciar o local. Parece que as corporações ficam brigando entre si, né? Mas não, essas parcerias entre as 3 polícias, e entre os outros órgãos também, como eu disse no início e repito, quem ganha é a sociedade. Se a minha viatura ficava 6 horas preservando o local e hoje fica 2, a sociedade ganha 4 horas de policiamento a mais, porque a viatura não está mais lá 6 horas preservando um local de crime sem atender a ocorrência, ela fica só 2. Aí quando eu vou para uma delegacia, como eu disse, 2 horas da manhã, e essa viatura passa da hora, porque o delegado não quis fazer o flagrante naquele momento, existem exceções, claro, às vezes o delegado está com 3, 4 flagrantes na frente, ele não vai conseguir terminar aquele, mas numa situação de normalidade, o que eu estou dizendo aqui, situação de normalidade, a ocorrência chegava 2, 3, 4 da manhã e passava para a próxima equipe. E o meu policial ficava lá até o dia raiar, até depois do almoço, muitas vezes sem tomar café, sem almoçar, enquanto a equipe da Polícia Civil ia para casa. Então, essa injustiça, esse desequilíbrio, ele foi resolvido graças à coragem aí e à postura do Dr. Ortiz. Perfeito. O Prado, você já até tocou um pouquinho anterior aqui na nossa conversa, mas eu gostaria de retomar agora com mais ênfase. Eu lembro que de uma das vezes em que eu te entrevistei lá no CPA, você disse que possivelmente sairia do comando, e aí eu te perguntei qual que é o seu planejamento, e você disse que tinha talvez a possibilidade de ser pré-candidato, e hoje você se filiou ao Podemos, né? Se filiou a hoje não, né? Faz mais ou menos um mês, né? Dia 7 de maio, na verdade, né? Dia 7 de maio. Até para que as pessoas entendam, né? Nós, militares, quando estamos na ativa, nós temos uma regra toda diferente do civil em relação à eleição. O militar, ele não se filia a um partido político quando ele está na ativa. Então, como que funciona? Se eu fosse concorrer a um cargo de vereador permanecendo na ativa, eu tinha que me desincompatibilizar do meu cargo, ou seja, eu tinha que me afastar das minhas funções de coronel, comandante do CPAM-12, no dia 4 de abril. Eu estava de férias, né? Entrei de férias dia 9 de março, estava de férias por 30 dias, quando deu esse período do dia 4 de abril. E eu decidi não me desincompatibilizar, até porque se você se desincompatibiliza, você fica 3 meses sem receber salário, né? E a situação está difícil de você ficar 3 meses sem ter dinheiro para sustentar a família.
Então, qual que é uma outra alternativa que eu tinha? Era eu me aposentar. Eu me aposentando, o que diz a nossa regra? Eu tenho 48 horas, quando passa o prazo de filiação partidária, que era 4 de abril, ou desincompatibilização, né, no caso dos militares, o que me resta como alternativa legal, que a norma prevê? Eu tinha 48 horas para me filiar, para que eu pudesse, eventualmente, concorrer às eleições agora, que vai ser em outubro, dezembro, né, estão se discutindo aí de transferir a data para 6 de dezembro, que foi exatamente o que eu fiz. No dia 7 de maio eu passei para a reserva, aposentado, entre aspas, como o pessoal costuma dizer, né, mas o militar ele não aposenta, ele passa para a reserva. O que significa isso? Eu posso ser convocado a qualquer momento e voltar para a ativa, dependendo do que acontecer. Por isso que o militar não aposenta. Então, eu me filiei ao Podemos no dia 7 de maio, no mesmo dia em que eu me aposentei, e estou à disposição do partido para concorrer, aí, como eu disse, estão aí querendo que eu seja vice, prefeito, mas assim, o meu desejo, como eu disse, de maneira muito humilde, é começar pelo primeiro degrau da política, que é como vereador. Então, estou com esse projeto, efetivamente, aqui na cidade, estamos aí trabalhando e conversando com algumas pessoas do próprio partido, buscando alguns apoios, para que esse projeto se torne não apenas um sonho, mas uma realidade, para que a gente possa ajudar a cidade mais de perto, não só na seara da segurança pública, que a gente militou aí por quase 33 anos, temos conhecimento vasto em relação a isso, mas também em outras áreas, educação, saúde, infraestrutura, que a gente puder ajudar a cidade. Aqui a gente conhece muita gente em Brasília, tentar buscar recursos em Brasília para poder ajudar a cidade. Então, eu ia até te perguntar isso agora. Primeiro, o motivo pela escolha do Podemos, né? Se tem algum motivo específico. E segundo, quais serão aí as suas lutas aí, caso seja vereador, ou enfim, vice ou prefeito mesmo? Na verdade, como você acho que acompanhou, quando eu me lancei pré-candidato a prefeito ano passado, eu estava namorando com o PSL. Até então era o partido ainda do presidente da República, tenho uma afinidade com o presidente da República, e aqui defendo o presidente da República sim. Às vezes até acho que ele fala algumas coisas que poderia, pela liturgia do cargo que ele ocupa não falar, mas quem sou eu aqui para julgar o nosso presidente? Mas eu apoio sim o nosso presidente, acho que o brasileiro de bem, que quer o melhor para o seu país, quer o bem dos seus filhos, o bem dos seus netos, da sua família, a gente percebe que o presidente tem boa vontade, é um presidente que tem carisma, a população gosta dele, ou seja, porque todo mundo confia no nosso presidente, todo mundo acredita que o presidente quer o melhor para o nosso país. E eu acredito nisso, pode ser que no futuro ele me frustre, pode ser que no futuro apareça algum escândalo qualquer de corrupção ou coisa do gênero, eu vou pular fora. Né? Da mesma forma que muitos petistas adoravam o Lula, e ao verificarem que ele descambou, que foi para o lado ruim, que se corrompeu, que pegou dinheiro, etc., muitos abandonaram. Né? Falaram, opa, peraí, você é fiel a alguém até o momento que essa pessoa também é leal e fiel a você, e também ela não cometa crimes. Como agente, como militar, como policial militar, você vai estar ao lado de alguém que cometa crimes. Então, o presidente da República, a meu ver, tem boa vontade de mudar esse nosso país, que passou por um período muito difícil, aí, praticamente 16 anos com o PT e o finalzinho com o MDB, independentemente do partido, tá? Mas as pessoas em si se perderam no caminho. E isso pode acontecer com qualquer partido, que eu falo, independentemente do partido. As pessoas podem se desviar, estando no Podemos, no PSL, no PT, no MDB, no PP, etc, etc. Realmente, política é um local um pouco complicado, a gente vê muitos escândalos em várias áreas, né, municipais, estaduais, federais, enfim, mas a nossa ideia dentro da política é justamente tentar mudar esse quadro, né? Levar para a política essa experiência de gestão pública que nós temos, de maneira ética, de maneira com moral, com valores, com princípios, para tentar mudar isso um pouco. Porque a gente está enojado, a gente está cansado de ver esse mais do mesmo, né? E aí, uma das nossas ideias é justamente tentar mudar esse cenário caótico que a gente enfrenta. Tenho certeza que vou enfrentar, se conseguir ser eleito, obviamente, se a população assim quiser, né? Tenho certeza que vou enfrentar muitos desafios, muitos obstáculos, porque não é muito comum, a gente percebe, as pessoas de bem acabam se frustrando muitas vezes no cenário político, né? Porque tem muita sacanagem, muita coisa errada, e nós, como militares, obviamente que não vamos compactuar com isso. Então,
a pegada vai ser um pouco diferente. Eu até brinquei outro dia, né? Soltei uma notícia lá no meu Facebook dizendo que caso eu ocupasse algum cargo público na política futuramente, que já as pessoas já saibam que não me ofereçam dinheiro, né? Porque aqui o buraco é mais embaixo, é de ponto 40, né? Que eu fiz um simbolismo lá com a arma que a gente usa, né? Mas é uma realidade, né? Então, muitas pessoas às vezes não gostam do jeitão do nosso presidente, porque ele é uma pessoa sincera, uma pessoa franca, que fala o que pensa. E a gente vai procurar, obviamente, também seguir esse caminho da transparência, da seriedade, de falar a verdade, talvez um pouco menos de palavrões, mas isso é de cada um, a gente tem que respeitar. A gente sabe, o Brasil é muito grande, né, tem dimensões continentais, e o presidente, por ser carioca, né, nascido no estado de São Paulo, mas praticamente criado, fez escola militar lá no Rio de Janeiro, ele tem esse jeitão um pouco carioca, e é normal, é do dia a dia da população carioca, falar, né, um pouco de palavrão, tal, é natural, isso faz parte do dia a dia, da conversa deles, conversando normalmente. Então a gente percebe que isso está enraizado nele, é difícil a pessoa perder, né? A pessoa é de um jeito hoje, a partir do momento que ela ocupa o cargo de presidente, ela vai virar um lorde, é difícil, né? Mas enfim, manifesto aqui o meu apoio ao presidente. Ainda sobre... do Podemos, como eu falei, né? A gente viajou, né? Eu estava namorando com o PSL no início, mas aí aconteceram algumas coisas aqui que eu também não concordei com o partido e acabei me distanciando do PSL de Araraquara. E aí o partido que me recebeu muito bem, que abriu as portas para mim, foi o Podemos. Acabei fechando com o Podemos, hoje estou filiado ao Podemos. Certo. A Amélia perguntou qual cidade você vai ser candidato. É Araraquara, né? Que é a sua cidade. Não Natal, aqui. Porque você nasceu na capital, né? Mas você capital, mora lá desde os 3 anos, né? Eu nasci na capital, mas fui criado, falo porta, como bom araraquarense, bom interiorano. Né? A gente arrasta o ego um pouco aqui, né? Então, fui criado aqui em Araraquara, inclusive sou cidadão araraquarense, porque tem um título, né? Em 2006, quando era capitão ainda, a Câmara Municipal de Araraquara me concedeu o título de cidadão araraquarense aqui. Perfeito. Ô, Prado, eu sei que você falou bastante do presidente, eu só queria perguntar para saber a sua opinião, tanto daquela gravação da reunião ministerial, quanto da saída do Moro. Eu queria saber a sua opinião breve sobre essas duas coisas. Olha, em relação à saída do Moro, é difícil a gente se manifestar, porque quem sabe o que aconteceu efetivamente é o ministro Moro, o ex-ministro Moro e o presidente. Então é difícil a gente se manifestar de uma coisa que não foi tão pública como foi a gravação transmitida aí depois, né, por determinação da Suprema Corte, para todo mundo, né, o que aconteceu naquela reunião. Então, em relação ao ministro Moro, eu vou me reservar ao direito de permanecer calado, porque quem sabe o que efetivamente aconteceu é o ministro e o presidente. Né? Eu sempre falo que essas coisas, né, no meio militar a gente resolve essas coisas assim. E o presidente, como militar, talvez até tenha tentado isso, talvez não tenha obtido sucesso. Fecha-se numa sala, cada um fala o que tem que falar para o outro, olhando no branco do olho, e bola para frente, pensa no Brasil, vamos tocar esse barco. Né? Porque a figura do Moro era muito importante no status do país e do ministério do nosso presidente. Mas, enfim, eles que sabem o que efetivamente aconteceu, eu acho melhor eu não me manifestar sobre isso. Em relação à gravação, a meu ver, o presidente ali falou o que tinha que falar, ele falou a verdade, né? Muita gente tem falado do que o presidente falou, óbvio que aqueles que criticam o presidente vão falar, o presidente só falou palavrão, né? A Globo vai falar que o presidente falou 80 palavrões, enfim, né? Só vem o lado vazio do copo, né? O copo está pela metade de água, em vez de você beber a metade da água e matar a sua sede, não, você vai reclamar, mas só está pela metade do copo, só vê a parte vazia do copo, infelizmente. Como também você tem muitas pessoas falando, olha, o presidente acabou de carimbar o passaporte da reeleição dele, porque a gente vê a vontade de acertar, a vontade de corrigir o país, de ser um país pujante. Nós temos capacidade de ser um país de primeiro mundo e de ser uma potência mundial, temos tudo aqui. E ainda não temos os problemas que outros países têm, de furacão, de terremoto, de tsunami, de furacão, tudo que se planta aqui dá. Enfim, a gente tem tudo para ser uma potência, efetivamente. Então, eu continuo acreditando no presidente, acho que ele tem boa vontade, é uma pessoa do bem, uma pessoa de família, uma pessoa muito cristã, e a gente tem que acreditar nas pessoas, ninguém é perfeito, né? Jesus Cristo, que foi perfeito, crucificaram o coitado na cruz,
né? Imagina nós, réis mortais. Então, óbvio que o presidente ora vai acertar, ora vai errar, mas a gente tem que acreditar no presidente e torcer para que ele acerte mais vezes do que errar, para que o país cresça, para que o país vá para frente, para que a educação melhore, a segurança, a saúde, a infraestrutura, enfim. Eu torço, eu continuo sendo do time do Brasil, da camisa verde e amarela, da bandeira nacional, com força e honra, torcendo pelo nosso país, né? Só assim que eu falei, só se me frustrar. Hoje ainda eu não estou frustrado com a figura do presidente. Se me frustrar, Não amanhã está. depois eu mudo de time, em 2022 eu voto em outra pessoa. Mas hoje o meu voto é do presidente, acredito no presidente e acho que ele tem tudo para fazer com que o país saia desse marasmo que nós vivemos aí durante 16 anos. Você acha que o Moro pode sair candidato? Pode, tudo é possível. Eu posso ser candidato a presidente em 22, concorda? Você pode ser candidato a presidente em 22. Todos nós brasileiros que temos o direito de ser elegíveis, né, podemos ser candidatos. Enfim, isso é muito difícil responder hoje, né? Ele pode ser sim um candidato. Alguns partidos, acho que até já sondaram o ex-ministro Moro, né? Acredito que é uma pessoa de bem também. O que ele fez na Lava Jato, nós temos que também prestar a nossa continência. O que aconteceu entre ele e o presidente é outro problema. Mas nós temos que ver também que o ministro Moro, ele é um mártir para o nosso país, porque o que ele teve a coragem de fazer com a Lava Jato, ele desestruturou uma quadrilha que roubou os cofres desse país. Hoje nós estamos numa situação difícil, é graças ao que a quadrilha fez, infelizmente. E é o que eu falo, não estou falando aqui de bandeira, hein? De legenda partidária. Pode ser que amanhã depois o atual presidente se envolva num escândalo de corrupção. Vou até bater 3 vezes na madeira aqui, tomara que não aconteça isso, porque a gente torce pelo país, né? Chega, né, de maus exemplos, de corrupção, de mala preta, de milhões em apartamento lá no Gedel, chega disso, a gente já está cansado disso. O povo brasileiro está cansado da mesmice. Nós precisamos efetivamente de mudança. Mas voltando a falar um pouquinho do cerne aí da nossa entrevista, né? Depois, se você quiser concluir mais alguma coisa nesse aspecto, aí a gente pode voltar a falar, sim. Perfeito. Tivemos, para você ter uma ideia, nesse biênio 2018 e 2019, foram os 2 anos que nós tivemos, né, as maiores apreensões de droga na nossa região. Foram quase 1.500 quilos de droga apreendida no Alto Tietê nesse biênio 18 e 19, batendo o recorde também, né? Isso é um sinal de que o tráfico tem aumentado, coronel? Pode ser, mas é um sinal que a polícia está trabalhando. A polícia está ali protegendo as pessoas, combatendo o crime, 24 horas por dia, de segunda a segunda. Estamos aí na linha de frente, juntamente com o pessoal da saúde, né? Abordando pessoas, prendendo pessoas, correndo o risco de ser contaminado com coronavírus, depois levar a doença para casa. Poucas profissões, né? Nós estamos aqui conversando, né, em home office, né, virtualmente. Sim. Mas quem está lá na ponta da linha trabalhando numa viatura, num hospital, num posto de saúde, numa UPA, ou seja, essas pessoas merecem os nossos aplausos, que são verdadeiros heróis, que estão lá enfrentando a Covid, o policial enfrentando o crime. Agora tem mais um acréscimo naquilo que ele enfrenta, né? Além da criminalidade, né, dos infratores da lei, agora também tem que tomar cuidado com a contaminação com o coronavírus. O pessoal nosso também está preparado, foram comprados aí materiais preventivos, né, luvas, álcool em gel, máscara, para que o nosso policial também se proteja aí na ponta da linha. Queria parabenizar os prefeitos aqui de Suzano, Mogi, Guararema e Poá, né, o Rodrigo Achiuchi, o Marcos Melo, o Adriano lá em Guararema e oh meu Deus, Namoro. Não, Namoro? o de Poá, de Poá é o Jean. O Jean, isso. Jean Lopes. Jean. E parabenizar o Jean lá em Poá também, porque eles efetivamente implantaram o Centro de Segurança Integrado, o CSI, né? Guararema já tinha, Mogi já tinha e melhorou, aí Suzano implantou, que já até houve aí identificação de criminosos por meio do sistema de monitoramento. Poá está terminando a construção lá também, então parabéns aí aos prefeitos que inovaram e investiram nisso. Tecnologia tem que ser utilizada no combate ao crime, então esses prefeitos que investiram aí em tecnologia estão de parabéns e merecem também a nossa continência. Além disso,
a implantação da atividade delegada, né? Quando eu cheguei aí já existia em Mogi, Guararema. Conversamos com os outros 6 prefeitos. Suzano já está aí com o convênio praticamente pronto, né? Para poder também implantar em Suzano. E lá em Poá com o Jean também estava bem, andando bem. E também deve sair atividade delegada lá, o que vai aumentar, obviamente, a capacidade ostensiva da polícia aí na nossa região, além do nosso policial que vai trabalhar na folga. Para quem não sabe o que é atividade delegada, né, o município tem algumas atribuições que são próprias do município. Ele contrata, entre aspas, o Estado para exercer essas atividades por meio da Polícia Militar. O policial vai na folga e aí o município paga essa hora para o policial. O Estado dá a viatura, o homem, o equipamento, o armamento, o combustível. O município contrata, entre aspas, não é uma contratação, mas só para o pessoal entender, contrata esse profissional, o policial ele trabalha na folga, para exercer essa atividade que é do município, para fiscalizar ambulante, alvará, posturas, descarte de lixo, enfim, várias atividades aí que o município pode contratar o Estado, e aí o policial acaba também tendo uma remuneração um pouquinho melhor. Operações com o GAECO também, né? Fizemos algumas operações conjuntas aí com o GAECO, prendendo traficantes, prendendo quadrilhas aí de roubo na nossa região. Então, um abraço aí aos membros do Ministério Público do GAECO, especialmente, que estavam sempre em parceria com o nosso pessoal aí da inteligência. Enfim, eu acredito assim, ó, eu saí pela porta da frente. Acredito que fiquei aí os 2 anos, fechando com chave de ouro esse trabalho, que obviamente cada comandante que por aí passou teve a sua parcela de contribuição, ajudando de alguma forma a comunidade aí do Alto Tietê. Como eu fiquei mais tempo, obviamente você consegue desenvolver mais projetos. Então tem inúmeros projetos que estavam em andamento ainda. Tenho certeza que o Coronel Raposo vai dar continuidade a isso, os oficiais que me assessoraram e vão assessorar o Coronel Raposo, com certeza vão dar continuidade a isso, para que a região do Alto Tietê continue sendo como é, uma região muito boa, uma região próspera, uma região com uma comunidade de bem, uma comunidade muito receptiva, né? Como eu disse, foi muito bem recebido. Um abraço a todos da imprensa também, viu? A você, ao Edgar, ao pessoal lá de Mogi, enfim, a imprensa de uma maneira geral, aí, a própria TV Globo lá da regional, né? Apesar de todo mundo estar criticando bastante a Rede Globo, mas aí em Mogi, posso dizer que não tivemos nenhum problema com a filial da Rede Globo aí. Realmente fomos sempre muito bem atendidos, dei várias entrevistas para eles, pessoal muito receptivo. Um abraço a todos aí da imprensa de uma forma geral, que nos acolheram muito bem e falavam muito bem da polícia, porque a polícia, na verdade, ela faz 99,9% de coisas positivas. Eventuais desvios de conduta ou erros no atendimento, a gente não aceita, obviamente, a gente instaura procedimento para apurar o erro e responsabilizar quem errou. Mas, como eu disse, a grande maioria é de acertos, em prol da população, querendo corrigir, né, querendo acertar na ponta da linha, querendo efetivamente proteger as pessoas e combater o crime, que são 2 missões fundamentais nossas aí. Mais alguma coisa? Uma lembrança aí? Você, quando tiver a inauguração do BAEP, o senhor volta aqui para prestigiar? Olha, se lembrarem de me mandar o convite, vai ser um prazer. Aproveitar para almoçar e comer uma comida japonesa aí em Mogi, né? Porque realmente a região aí, como ela é uma região que foi colonizada aí pelo japonês, eu que adoro comida japonesa, né? Fiquei maravilhado aí, né? Porque tem um restaurante japonês em cada esquina, então a gente acaba se deliciando com aquilo que a gente gosta. Né? Então, um abraço aí à comunidade japonesa aí da nossa região, né? Aproveitando, falando em japonês, né? Um abraço aí para o Coronel Nakahara, eterno comandante aí do CPAM-12. Ao pessoal lá de Pindorama, né? Os amigos lá de Pindorama, da base comunitária lá de Pindorama. O Jorge, o Mitiro, Issal, o seu Ial aí da PKO, o Kendão lá, o Kenji, os amigos nossos aí que a gente tinha mais proximidade, né? Um abraço a todos aí. Me desculpe se eu esqueci de alguém, né? São tantas pessoas que a gente fez amizade, tantos contatos que nós tivemos por aí. Mas acho que agradeci todo mundo, né? Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, o Ministério Público, Poder Judiciário, o pessoal da imprensa, seja ela de jornal, a falada ou a televisiva, sem exceção aí todo mundo.
Justiça do Trabalho, bastante contato lá com a doutora Maria de Fátima, Justiça Federal, na pessoa do doutor Paulo, também, e os demais magistrados e magistradas lá, que também a doutora Ana, a doutora Gabriela, o doutor Bernardo, né, infelizmente faleceu precocemente, que Deus o tenha, um amigão nosso que estava sempre lá no quartel, almoçando com a gente. Enfim, todo mundo. Não posso esquecer de falar aqui, né, do Baiano do Jeg, né, da Marilei, lá da Rádio Metropolitana também, que sempre abriu espaço para a gente, sempre defendendo a Polícia Militar. Enfim, aí vocês e o Diário de Suzano, realmente uma parceria bem interessante. Agradeço imensamente aí a abertura que vocês deram para a gente, o Edgar, né, sempre falando da nossa corporação. Tivemos algumas tragédias, infelizmente, né, a Escola Raul Brasil, uma tragédia que ficou mundialmente conhecida aí em Suzano, né, mas assim, do limão vamos fazer uma limonada, né? A situação poderia ter sido muito pior, vocês acompanharam isso de perto, poderiam ter morrido ali 30, 40, 50 adolescentes, outras funcionárias, né, dos males o menor. Óbvio que nós não queríamos que falecesse ninguém, mas infelizmente alguns jovens, né, e as funcionárias lá da prefeitura, além do tio lá do menino que acabou falecendo um pouco antes da situação da escola, né, os nossos sentimentos mais uma vez à família, e não foi nada fácil, né, porque naquela situação, eu que fui encarregado de dar notícia para cada pai, né? Se o filho estava vivo ou estava morto, uma situação que eu nunca tinha enfrentado, já enfrentei muita coisa ruim na corporação, mas essa situação de você se colocar, eu que sou pai de 3 filhos, você se colocar na pele do pai que está recebendo uma notícia de um adolescente morto, você vê aqueles jovens ensanguentados no chão, realmente é uma cena muito triste, que com certeza nunca vai ser apagada da minha memória, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar uma situação dessa? Para que não mais aconteça, né? Implantamos lá em Suzano, né, na Escola Raul Brasil, começou pela Raul Brasil, o programa Vizinhança Solidária Escolar, envolvendo, né, a comunidade escolar, envolvendo a vizinhança dali, para que todo mundo se vigie, todas as pessoas de bem se cuidem uma das outras, né? Isso é muito importante. Então a gente estava inovando aí também, implantando o programa Vizinhança Solidária Empresarial, envolvendo as empresas, os colaboradores das empresas, os funcionários, para que eles também possam ajudar a polícia, né? São mais olhos cuidando da cidade, ligando para o 90 quando tiver alguma ocorrência, ligando para o 181 para fazer uma denúncia anônima, ou seja, as pessoas de bem se envolvendo contra o mal. Eu falo que a Polícia Militar é a última barreira contra o bem e o mal, mas atrás do nosso escudo, chamado Polícia Militar, está a sociedade, que pode colaborar de maneira intensa para que a segurança pública melhore a cada dia. E aí, mesmo estando fora da corporação, agora como aposentado, se o projeto político der certo, obviamente que a gente vai continuar ajudando a segurança, ajudando a cidade, especialmente aqui em Araraquara, para que a segurança pública e outros setores públicos aí sejam cada vez melhores, de maneira, como eu disse, ética, transparente, séria, honesta, com valores e princípios que nós carregamos do seio militar. Isso que é importante. A população tem sim que acreditar nas pessoas de bem para que mude esse cenário, né? E aí, se a gente não mudar esse cenário, nós vamos continuar sendo governados por quem a gente não quer, ou por quem a gente não aprova. Qual é a maneira de você mudar isso? Indo para as urnas. Não tem outra maneira, né? Então a gente tem que tentar mudar. Se não der certo,